impressionante como é que o São Paulo caiu de rendimento, caiu de produção, inclusive, não só na parte coletiva, mas na parte individual. O Brenner não consegue mais jogar bem, o Daniel, que era a máquina do time, não funciona, Igor Gomes voltou a ser um jogador ciclotímico e irregular, o Tietê, a briga com o Diniz de estudo, a defesa está desarrumada, enfim, as coisas não estão acontecendo para o São Paulo, pararam de acontecer. Sorte que os outros também não são seguros, não são consolidados. Então o campeonato está ainda à disposição do São Paulo, só que agora acompanhado de muito mais gente. Antes ele só olhava para o Flamengo, agora ele tem que olhar para mais 5. À disposição do São Paulo, mas o que a gente viu nessas 2 últimas partidas assusta. Pelo menos os torcedores são paulinos também não conseguem ficar seguros. O trabalho do Diniz parecia estar se consolidando. Ele que busca, sim, esse título é importante para a carreira dele também, né, Losetti? Mas, como disse o Lédio, dá para a gente observar um São Paulo totalmente diferente diante do Bragantino e agora também diante do Santos. Perdeu de formas totalmente diferentes. Contra o Bragantino, aquela é uma atuação que não dá nem para considerar como parâmetro para nenhum tipo de análise. Assim, cara, foi o pior jogo do São Paulo sob o comando do Fernando Diniz, poderia ter sido muito mais do que 4-2, passou. O clássico de hoje teve equilíbrio, óbvio, o Santos não criou muito além da bola na trave e do gol que fez, o que já é notável, porque entrou com o time reserva, não era a prioridade. Alguns titulares entraram no segundo tempo, até para poder manter a vitória que já tinha sido conquistada, para tentar explorar melhor um contra-ataque que pudesse aparecer e para colocar um pouquinho de ritmo num jogo que não estava assim de choque, num jogo violento, que não punha risco aos jogadores e o Cuca brilhante, como o Lédio disse. Agora, o Fernando Diniz, é bom a gente reparar numa coisa, né? A gente daqui a pouco vai falar de um dos adversários do São Paulo pelo título, que hoje causou polêmica, porque colocou o Pedro no lugar do Gabriel. Talvez sejam os 2 melhores centroavantes do futebol brasileiro. Não estou falando nem da última semana, nem do último mês. Estou falando assim numa compreensão geral do que cada jogador pode apresentar. Talvez sejam os 2 melhores que estão por aqui. E o São Paulo, hoje, quando o Fernando Diniz precisou colocar atacante no jogo, ele colocou Trellis, Gonzalo Carneiro e Paulinho Boia. Então, assim, o São Paulo sempre teve um elenco curto, e eu fico muito tranquilo de falar isso, porque quando imaginava-se que o São Paulo poderia abrir uma diferença brutal sobre os adversários, perguntar, é o melhor time do Brasil? Eu disse, é o time que está jogando melhor, mas não é o melhor time porque não tem o melhor elenco. Então, quando se diz que esse trabalho e esse título seria importante para o Fernando Diniz, seria importante para o São Paulo como um todo. E se ganhar, e está na liderança por conta do trabalho que ele vem fazendo com um elenco curto até agora, mas um elenco que vem dando sinais de esgotamento em vários aspectos, inclusive no esgotamento da confiança nessas últimas rodadas, que é o risco de um time que tem garotos como protagonistas. Vamos colocar também no nosso papo agora o Odinei e o Noriega, que estavam na transmissão do Sansão, só não estavam naquela chuvarada. Estão aqui, ó, sequinhos, tranquilos no estúdio, com o distanciamento social. Sejam bem-vindos, Odinei. Boa noite, Nori. Boa noite, Karine, boa noite, Lédio, boa noite também, Losetti. Karine, na nossa hashtag aqui, que a gente coloca no Twitter, com a bola rolando no Premiere, a gente brincou aqui com o Grafite, com a Gabriela Ribeiro, também com o Nori, que está aqui ao meu lado, né? O Luciano faz mais falta para o São Paulo do que o Luciano, segundo a voz do irmão dele, do Zezé de Camargo, lá na dupla sertanejo. São Paulo sentiu muito, mais uma vez, a não atuação do Luciano. E o Santos, Nori, com o Cuca fazendo um ótimo trabalho, como disse o Lédio, nesse time do Santos, aí se virando com os meninos da Vila, com muitos jogadores do banco, só o Lucas Braga titular, e o Santos vai lá e espeta 1-0 no líder do campeonato. É isso, boa tarde, Karine, Dom Carmo, Losetti, eu estou com o Lédio, compartilho dessa opinião já há algum tempo, o trabalho do Cuca é fantástico, é o melhor trabalho da Série A do Campeonato Brasileiro, com as dificuldades que o Santos enfrentou, não podia contratar jogador, surto de Covid, tem presidente, não tem presidente. Ele está numa semifinal de Libertadores de América e consegue um resultado como esse, em termos de estratégia, o que ele fez hoje foi uma aula para todo mundo que quer ser treinador de futebol. Como ele negociou a situação desfavorável e transformou numa situação favorável, escalando a garotada, povoando o time de jogadores titulares conforme o tempo ia passando, sendo fiel a uma estratégia de jogo na qual ele assume a sua inferioridade. Isso é importante para quem vai para uma estratégia de jogo. Ele deixou muito claro desde o início que ele não ia encarar o São Paulo de peito aberto.
Ele foi minando a confiança do São Paulo. Acho que a questão do São Paulo passa por uma conversa grande, por uma análise do que tem sido feito, pelo comportamento do time em campo. O São Paulo não joga bem já há algum tempo. Diria que desde a semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, o São Paulo perdeu um pouquinho do encaixe que vinha do seu grande momento no campeonato, quando abriu vantagem e deu pinta de que dispararia e não seria alcançado por mais ninguém. Hoje o São Paulo de novo não jogou bem, embora tenha pressionado, tenha criado oportunidades, mas o São Paulo desistiu da sua ideia de jogo muito rapidamente. Antes da entrada das torres ali, o São Paulo já cruzava a bola para a área da intermediária, porque a ideia de jogo não estava funcionando. Então é questão de administrar o que ainda tem. O São Paulo ainda tem uma boa vantagem e diria que segue sendo o grande favorito para conquistar o título. Tem uma campanha, jogadores, de treinador e trabalho para isso, mas a luz amarela está piscando, a pista está escorregadia e o São Paulo vai ter que negociar isso nas próximas rodadas. Nori, o Inter é o segundo com 50, joga daqui a pouquinho contra a equipe do Goiás. O Atlético tem 49, joga amanhã contra o Bragantino em Bragança, tem outro jogo a menos contra o Santos em BH. O Flamengo 49 tem um jogo a menos contra um Grêmio no Sul. O Grêmio tem jogo contra a equipe do Flamengo 49, Palmeiras 47, ou seja, tá aberto, né? A questão do Palmeiras é importante a gente destacar, porque o Palmeiras tem 2 jogos a menos do que o São Paulo. Corinthians no Allianz e o Vasco no Allianz. E tem um jogo com o São Paulo para fazer ainda, fora de casa. Então, potencialmente, até o Palmeiras, que tá mais atrás do que Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro, ele pode encostar no São Paulo, de acordo com o que acontecer nas próximas rodadas, até a gente resolver o campeonato, por causa da situação do Palmeiras em relação à Libertadores e à Copa do Brasil. Então, o São Paulo derrapou na pista. Precisa ver como é que ele vai se recuperar na corrida. Que ele segue... Fórmula 1, que eu sei que o Losetti adora. O São Paulo tinha uma volta de vantagem sobre todo mundo, né? Aquela volta tranquila. Aí, perdeu um pouquinho de rendimento. E o Santos veio com o carro reserva hoje, né? O Santos correu com o carro reserva, entrou o piloto que não estava há muito tempo. E o São Paulo deu uma derrapada forte na pista agora e o pessoal começou, já não está com volta de vantagem. E o pessoal começa a aparecer no retrovisor do São Paulo. É isso, Karine. E ali, na cabeçada do Brenner, uma defesa espetacular do João Paulo, né? Que defesaça dele ali. Talvez o último grande momento do São Paulo no jogo. O Santos ainda carimbou a trave do Volpi. Caiu demais o Dani Alves, liderança técnica do time. Tem errado muito, tecnicamente. Ele que é o principal jogador da equipe. São Paulo tem sofrido muitos gols em bolas perdidas por ele. E acho que isso reflete muito no desempenho da equipe, porque cada equipe tem um cara que é a liderança técnica. Joga a bola nele, né? E um erro dele tem um peso, né? O São Paulo não perdeu só por causa de erros do Dani Alves, mas que o nível de futebol dele caiu bastante. É isso, Karine. Odinei, Nori, vocês abriram falando sobre a hashtag ali de vocês, do jogo, que teve a comparação com o Luciano, né? O Luciano do Zezé de Camargo, no caso. Então, São Paulo sem Luciano realmente faz muita falta. E o Santos sem Marinho sobreviveu. Sobreviveu bem. O Jobson foi lá, conseguiu fazer 1-0. Mas aproveitando para falar ainda do São Paulo, a dupla ali do Pablo e do Brenner não funcionou hoje, Losetti. É uma dupla muito diferente, muito estática. O Pablo é um jogador... Eu sempre gostei muito do Pablo no Atlético Paranaense, mas eu acho que ele não encaixa nessa forma de atuar. O São Paulo, como eu disse há pouco, é um time que teve os seus melhores momentos no campeonato com um ataque muito móvel, com a dupla incontestável Brenner e Luciano. Os dois sempre se movimentando a ponto de abrir espaço que outros jogadores ocupavam, com uma flutuação constante, com o Luciano vindo buscar a bola atrás. E o São Paulo parou de pressionar, porque o Pablo não é esse jogador de pressão na defesa adversária, que o Luciano sabe fazer um pouco melhor. E os dois atacantes pararam de abrir esse espaço, pararam de permitir essa movimentação ou de participar dessa movimentação. Então ficou uma dupla muito estática. Hoje, por exemplo, até as substituições que trouxeram o Brenner um pouquinho mais para trás com a entrada, como disse bem o Nori, das Torres, né, do Trellis e do Carneiro, e aí o Brenner foi obrigado a sair um pouquinho mais para o jogo, mas até as mudanças, o Pablo era mais participativo no jogo do que o Brenner. O que aí você vê que tem alguma coisa de errado, até pela característica, pela idade, pela forma física de cada um. Então, hoje, neste momento, uma das esperanças do torcedor do São Paulo de voltar à disputa do campeonato ou
para citar a comparação do Nori, de parar no box, colocar um pneu novo e voltar com força para a corrida, é a recuperação do Luciano. Passa muito por isso. Olha, as analogias aqui correm soltas. Na hashtag Troca de Passes, o David Caldas colocou o seguinte: o São Paulo passou o Réveillon fazendo uma lipoaspiração. E agora, em 2 jogos em 2021, perdeu toda aquela gordura. Gente, Réveillon, regime não dá, não. Dá não, gente. Tem muita coisa boa ali no final do ano. Ó, o Led tá rindo. O Led se diverte com essas coisas de hashtag. Ô, Karine, esse campeonato aí tá todo mundo magrinho nesse campeonato. Todo mundo fit. Ninguém tá engordando. Tá todo mundo fit no campeonato. Esse negócio, essa comparação aí com Fórmula 1, o São Paulo começou a ratear, parece que tá acabando a gasolina de todo mundo, ninguém consegue passar o São Paulo, entendeu? A pista tá livre, me passa. Ninguém passa, entendeu? Você não tem um carro confiável. A máquina mais confiável era do São Paulo. Sim. Desengrenou, desencaixou, e as outras máquinas estão completamente também desniveladas, fora do calibre. Então, o campeonato está se oferecendo. Vem alguém e me conquiste, vem alguém e me ganhe. E ninguém parece muito afim dessa conquista, de fazer rolar essa relação aí, essa DR, né? Não está rolando química, entendeu? O campeonato tem que ser um pouco mais convincente para os seus pretendentes. Até agora está todo mundo fit. Interessante isso que você falou. Só está pensando em manter o corpinho. Interessante isso que você falou, que o campeonato está se oferecendo. Eu fiquei pensando, né, naquela expressão, vem em mim, quando a gente fica pedindo a bola ali, né? Vem em mim. Mas eu quis ser um pouco tá mais assim. delicado, um pouco mais gentil, né? Um pouco mais dócil, né? O Nori está se divertindo junto. E um detalhe, né, Fala, Karine, até Não, você falou. No telefone a gente falaria isso de outro jeito, mas aqui não dá. Não, sabe aquela história Às vezes é bom ser um pouco de luz também, pô. Eu que sou do interior, né? No interior tem baile no clube. Uhum. Aí sabe quando tem aquela moça que ela é tão bonita, mas tão bonita que ninguém chama ela pra dançar? Tem vergonha. E ela vai embora sozinha. É o Campeonato Brasileiro. Fica com aquele pé atrás, assim, né, Nori? Nossa, não. Essa mulher é muito bonita, né? Não vai dar certo. Essa mulher é muito bonita, ela não vai querer dançar comigo e tudo. E acontece. Fala, Lédio. Para completar o que o Nori falou, você falou há alguns minutos sobre isso. Quem é o melhor time? Quem joga o melhor futebol do Brasil hoje? Alguém aqui é capaz de cravar? Alguém é capaz de cravar? Quem joga o melhor futebol do Brasil hoje? Ninguém é capaz de cravar. Não tem. Você tem momentos, instantes. O São Paulo teve um instante dele, o Galo teve um instante dele, o Palmeiras talvez esteja tendo um momento dele agora, o Santos teve contra o Grêmio, o Flamengo teve em alguns momentos. Ninguém, cara, ninguém é um campeonato o melhor time. Que seja eterno enquanto dure. Exatamente. Fala. É o melhor time dos... Eu ia dizer, é o melhor time de todos os tempos da última semana. É sempre assim. O São Paulo foi aquele que conseguiu umas 2 ou 3... É isso. O São Paulo conseguiu ficar umas 2, 3 semanas ali, né? E criou essa vantagem. Foi aquele time que por mais tempo foi dominante, por isso tem mais pontos, por isso é o primeiro. Esse aqui é o meu resultado desse mês, mais de 130 mil em vendas. E esse aqui, ó, é o meu resultado desse ano, mais de 1,5 milhão em vendas aqui nessa plataforma em apenas essa conta. Então clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te ensinar como usar os mesmos robôs que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet.